Inteligência artificial, uma nova religião? A tecnologia está alcançando patamares inimagináveis. Do início do século XX até os presentes dias, ocorreram progressos na área da medicina e saúde, da energia e do meio ambiente, do transporte e da mobilidade, da automação e da comunicação. Cientistas começam a cogitar da possibilidade de interferências nas áreas filosófica e religiosa. Será possível que a inteligência artificial poderá criar uma nova religião? Pesquisamos eminentes estudiosos sobre o assunto. Este trabalho tem por objetivo trazer o pensamento doutrinário espírita em torno desse tema. Conquistas tecnológicas. Do início do século XX até os dias atuais, extraordinárias conquistas aconteceram, trazendo melhor qualidade de vida ao ser humano, mercê dos esforços de cientistas inspirados e bafejados por elevados espíritos que receberam autorização do alto para que a Terra pudesse caminhar mais livremente. E também para que os seres encarnados pudessem usufruir de melhores condições de sobrevivência. Vejamos sucintamente alguns desses progressos que provocaram significativas transformações, com radicais mudanças no equilíbrio e no bem-estar social. Na área da medicina e da saúde, os antibióticos, a penicilina foi descoberta em 1928, vacinas, cirurgias robóticas e não invasivas e medicinas personalizadas com terapias genéticas e modificações do DNA. A energia e o meio ambiente passaram a contar com a energia nuclear para a geração de eletricidade, painéis solares e turbinas eólicas e baterias de íon lítio para eletrônicos e veículos elétricos. A partir de 1950, a aviação comercial se tornou mais acessível. Surgiram os trens de alta velocidade, os carros elétricos e autônomos, e foram dados importantes passos na exploração espacial. Surgiram os robôs e a automação industrial, que aumentaram a produtividade, os chatbots, máquinas que interagem com o ser humano em linguagem natural. Surgiu a internet, surgiram as redes sociais, as redes de streaming e, naturalmente, a inteligência artificial. Principal foco deste nosso trabalho, que está revolucionando os diagnósticos médicos e o aprendizado com seus assistentes virtuais. Uma das maiores empresas de tecnologias do mundo está investindo pesadamente no desenvolvimento de chips avançados para otimizar o desempenho da inteligência artificial e da computação de alto desempenho. O chip Maia 100 foi desenvolvido para ser utilizado em data centers e otimizar cargas de trabalho de inteligência artificial generativa. Essa mesma empresa vem avançando na computação quântica com o Majorana 1, um chip quântico com avanço que poderá tornar os computadores mais estáveis e menos suscetíveis a erros. Esses chips inovadores poderão revolucionar a IA, a inteligência artificial, e a computação quântica,
solidificando sua posição na vanguarda tecnológica. Inteligência artificial e religião. A interação entre inteligência artificial e religião tem sido objeto de discussões recentes, levantando questões sobre a possibilidade de a IA criar novas religiões ou influenciar práticas religiosas já existentes. Algumas organizações religiosas estão usando chatbots baseados na IA para fornecer orientação espiritual, responder perguntas e oferecer suporte emocional com citações da Bíblia, do Alcorão e de outros textos religiosos. A tradução de idiomas antigos está provocando uma revolução na análise de textos seculares, identificando padrões e sugerindo novas interpretações, detectando, inclusive, eventuais modificações formais do Evangelho, movidas por interesses políticos e religiosos. Textos religiosos escritos por inteligências não humanas estão atraindo seguidores. Historiadores e líderes religiosos observam a produção de sermões, palestras e artigos com grande influência sobre o modo de o homem desenvolver sua espiritualidade e a conexão humana com seres elevados. Embora a IA possa gerar textos e participar de discussões teológicas, a formação de uma religião envolve fatores culturais, sociais e espirituais complexos que vão além da capacidade das máquinas. Religiões tradicionais são profundamente enraizadas em cultura, história e experiência humana, e a aceitação de uma nova religião criada por máquinas enfrentaria inúmeros desafios sociais, éticos e religiosos. Não há evidências concretas dessa eventualidade. Há cientistas, todavia, que não descartam, por enquanto, no campo da especulação e da ficção científica, a ideia de usar a inteligência artificial para influenciar ou até mesmo fundar sistemas de crenças. Esses e outros religiosos de mente mais avançada estão criando debates sobre o papel da inteligência artificial na religião, com questões éticas e filosóficas, argumentando que alguma inteligência artificial poderá, no futuro, ser considerada divina ou capaz de criar nova forma de se interpretar a espiritualidade. Os mais ponderados recomendam cautela com informações não confirmadas e análise criteriosa das especulações que estão sendo criadas em torno do assunto. A revista Reformador, da FEB, Federação Espírita Brasileira, e a inteligência artificial. De forma pioneira e histórica, como só é acontecer desde seu surgimento, a FEB, Federação Espírita Brasileira, mais uma vez não se omitiu diante de tema tão importante, que, sem dúvida, traz a marca de elevadas inteligências espirituais, abrindo espaço para seus colaboradores, encarnados e desencarnados, que analisam e trazem judiciosos direcionamentos capazes de nortear condutas e alimentar a prudência e a serenidade. Reconhecendo nossos parcos recursos culturais e intelectuais,
para emitir a própria opinião, recorremos a fiéis escritores do Reformador, cujos pensamentos passaremos a expor de forma concisa, para que tenhamos melhores elementos de análise e reflexão. Em março de 2008, a escritora Marta Antunes Moura publicou o artigo O Projeto Blue Brain, uma nova fronteira da neurociência. Ela traçou um interessante paralelo entre as descobertas científicas e os ensinamentos espíritas sobre o cérebro e a mente. A autora citou obras de André Luiz, que descrevem conceitos como a matéria mental e a influência do pensamento no corpo físico, que até então não estavam totalmente compreendidos pela ciência. Marta destacou que o projeto Blue Brain, ao buscar desvendar os mistérios do cérebro, pode fornecer insights valiosos para aprofundar o conhecimento sobre a natureza da consciência e sua relação com o mundo espiritual. O projeto, continuou Marta, foi iniciado em 2005, utilizando o supercomputador Blue Gen da IBM, um dos mais poderosos do mundo, para simular o comportamento de neurônios individuais e suas interações. Muito bem estruturado, o projeto não se restringe à construção de mais um programa de inteligência artificial. Visa reproduzir as funções do sistema nervoso humano para melhor compreendê-las e também para prevenir a manifestação de doenças neurológicas e mentais e tratá-las. E não foram exatamente essas as instruções do instrutor Calderaro no livro No Mundo Maior, de André Luiz, ao afirmar que o controle das psicopatias está efetivamente relacionado a conhecimentos mais abrangentes sobre o cérebro? Em outubro de 2009, o artigo Inteligência Artificial de Marta Antunes Moura explorou especificamente o conceito de IA e suas aplicações, fazendo um paralelo com o mundo espiritual. O artigo destaca diversas aplicações da IA, como redes neurais artificiais, sistemas de cálculo matemático, robótica na medicina e exploração espacial, mineração de dados e computação em nuvem. Moura expressou sua preocupação com o controle do mundo por máquinas, mas tranquilizou o leitor com a visão espírita de que o progresso tecnológico, quando bem orientado, traz benefícios à humanidade. Ela explorou a relação entre inteligência artificial e o mundo espiritual, citando obras de autores espíritas que descrevem tecnologias avançadas, como, por exemplo, o psicoscópio de André Luiz e outros aparelhos de diagnóstico e comunicação. O artigo também menciona um aparelho de demonstrações por imagem, semelhante ao cinematógrafo, e uma rede luminosa para recolher e transportar espíritos. Além disso, descreve um instrumento com pequenos espelhos para selecionar pessoas através da análise de seu... Além disso, descreve um instrumento com pequenos espelhos para selecionar pessoas através da análise de seus halos vibratórios. E não é exatamente isso que estamos encontrando agora, quando
um simples celular somente se abre para o seu usuário diante da imagem do seu rosto? Não estamos agora diante também de portas que só se abrem colocando-se a palma da mão sobre um receptor? Não estamos também nos aproximando de algumas coisas que somente André Luiz já havia citado nas suas obras primeiras, como por exemplo, o livro Nosso Lar, em que Cláudio vai até o plano espiritual para ter contato com a sua família, e outros aparelhos citados por André Luiz, que somente agora chegam ao nosso conhecimento. Na minha infância, nem se cogitava de aparelhos que poderiam reconhecer o rosto, ou mesmo transmitir a imagem. E hoje isso acontece com a maior simplicidade com os aparelhos celulares. O artigo de Marta também menciona esse aparelho de demonstrações por imagem, semelhante a essa rede luminosa de recolher e transportar espíritos. Ela conclui o artigo dizendo que o progresso intelectual é inevitável e deve ser guiado pela dignidade e pelo amor, valores essenciais para a felicidade humana, segundo a visão espírita. Marta foi muito feliz no seu artigo, citando as duas asas que conduzem o progresso do espírito. E a asa da intelectualidade e da tecnologia está cada vez mais avançada. E nesse artigo, Marta, preocupada, diz: nós não podemos cuidar apenas da parte tecnológica, apenas do desenvolvimento científico. Paralelamente, o homem, o espírito, para poder progredir, deverá cuidar da sua dignidade, do seu amor, da sua espiritualização, valores essenciais para a felicidade humana. Não apenas segundo a visão espírita, mas segundo a concepção do universo criado por Deus. Em outubro de 2019, Marta voltou a abordar o assunto com o artigo Máquinas que Falam e Leem a Mente Humana, explorando o conceito de inteligência artificial e suas aplicações, com foco na leitura da mente humana. O artigo destaca diversas aplicações da inteligência artificial, olha só, como reconhecimento facial, isso foi em 2019, reconhecimento facial, chatbots, que hoje é tão comum, quando você liga para simplesmente marcar uma consulta, você tem que conversar com o computador, assistentes virtuais, e ela cita também a capacidade de explorar a mente humana através de interfaces neurais. Ela explora o uso de ferramentas como eletrocefalografia e ressonância magnética funcional para medir mudanças no cérebro e realizar interfaces neurais. Ela ressalta a importância de monitorar essas tecnologias para garantir a ética e a privacidade dos usuários. Aliás, existe atualmente um movimento mundial muito preocupado com essa privacidade de dados. Grandes empresas estão coletando nossos dados quando usamos o cartão de crédito
para saber as nossas preferências, nossas tendências, o nosso humor, as nossas preferências por música, cinema, literatura, roupas, medicamentos, aspectos como a estética, a beleza, para depois, através também dos contatos que eles têm conosco, nos oferecer através de anúncios. O artigo O Admirável Mundo Novo da Cibernética, de Mário Frigeri, publicado na revista Reformador em março de 2020, explora o conceito de cibernética e suas aplicações com foco na inteligência artificial. O autor, Frigeri, define a IA como uma tecnologia que busca imitar a inteligência humana através de máquinas e softwares. Destaca diversas aplicações da IA, como carros autônomos, reconhecimento facial, assistentes virtuais e a capacidade de explorar a mente humana através de interfaces neurais. Relembra, ao final do seu artigo, que o cultor sério da terceira revelação não despreza a ciência naquilo que tem de salutar, pois sabe que é parte complementar da ciência divina. E ele tem toda a razão. Porquanto a espiritualidade está gradativamente abrindo a torneira do conhecimento, viabilizando o estudo, a pesquisa de grandes conhecedores, cientistas, que estão trazendo novas perspectivas para a humanidade. E isso não invalida absolutamente o esforço humano e, paralelamente, espera-se que essas criaturas, ao tempo que estão desenvolvendo a asa evolutiva da ciência, do conhecimento, possam se preocupar imediatamente e paralelamente, simultaneamente, com a asa do sentimento, da espiritualização. No Espiritismo, nós encontramos o antídoto perfeito para os efeitos nocivos da mídia e da informática, sob a denominação de maturidade do senso moral. Essa é uma expressão poderosa, abrangente, que representa a regeneração integral do homem, que lhe faculta superar qualquer arremetida do mal. Encerra dizendo que não devemos demonizar a ciência, isto é, achar que ela está nos trazendo mal, e alguns mais radicais dizendo que ela é fruto de pensamentos obscuros, de criaturas atrasadas, mal intencionadas. A ciência está trabalhando para enveredar pela estrada do bem. Talvez, profetiza o autor com otimismo, o admirável mundo novo da ciência seja o sinal dos primeiros alvores da nova era anunciada por Jesus. Com efeito, com esses elementos que a ciência está nos trazendo, está nos viabilizando agora, nós podemos espalhar as mensagens imorredoras do Evangelho. Podemos criar situações motivadoras para que o homem passe a cuidar mais do seu comportamento, passe a refletir mais antes de tomar certas atitudes e posições. Na verdade, a inteligência artificial está criando um meio de nós melhorarmos o nosso conhecimento.
E assim, como o dinheiro pode ser utilizado para boas e más coisas, da mesma forma a inteligência artificial vai possibilitar àqueles que efetivamente querem trabalhar, desenvolver-se, estudar mais, melhorar o seu comportamento, criar situações de dignidade, assim como provavelmente haverá criaturas que vão utilizá-la para fins inconfessáveis. Em junho de 2021, o espírito Joana de Ângeles, em página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, abordou a temática do desencanto diante das mudanças inesperadas da vida, especialmente no contexto da sociedade tecnológica e da inteligência artificial. Isto é, a mentora de Divaldo Franco está trazendo um alerta para essas mudanças que estão acontecendo no contexto da nossa sociedade, destacando o cuidado que deve merecer a tecnologia avançada e mesmo a inteligência artificial. Há, sem dúvida, preocupação com o fato de as máquinas impulsionadas pela inteligência artificial estarem assumindo o controle e conduzindo as mentes humanas para fins pré-estabelecidos. Mas não podemos nos esquecer de que por trás das máquinas estão pessoas querendo assumir este controle, querendo conduzir mentes a fim de que eles alcancem os seus objetivos materiais. A mentora de Divaldo Franco menciona ainda que a inteligência artificial, de uma certa forma, está substituindo os seres humanos em certas tarefas, desde as mais complexas até as mais simples, e alerta para que as criaturas, com essas novas ferramentas, não se entreguem ao ócio, à inutilidade, à indolência, à preguiça. A autora também alerta para o fato de que as máquinas destituídas de sentimentos, e elas estão fomentando o progresso intelectual, mas as máquinas em si são insensíveis aos efeitos emocionais, aos efeitos morais de suas ações. Mas, mais uma vez, temos que nos lembrar de que por trás das máquinas estão os espíritos encarnados ou desencarnados. Diante desse cenário, a autora, mentora de Divaldo Franco, faz algumas recomendações. Manter a fé e a esperança. A mensagem do Evangelho de Jesus serve como guia seguro para seguir em frente, mesmo diante das incertezas. Buscar o autoconhecimento. A inteligência artificial pode facilitar as coisas, mas ela não substitui a necessidade do nosso estudo. É fundamental buscar a própria alma e fortalecer os valores morais e espirituais. Outra recomendação de Joana de Ângeles: adaptar-se às mudanças. Assim como nossos ancestrais se adaptaram aos novos tempos da industrialização, é preciso adaptar-se à nova realidade da inteligência artificial. Outra recomendação: cultivar o amor e a fraternidade. Isto é, ela está trazendo Jesus de volta, relembrando os seus conselhos, as suas propostas de vida e, acima de tudo, lembrando que o amor é a força que tudo sustenta. É preciso cultivá-lo para superar os desafios do presente e do futuro.
Em resumo, o artigo Desencanto, psicografado por Divaldo Franco, faz uma reflexão sobre os impactos da inteligência artificial na sociedade e na vida humana e convida à reflexão sobre os valores que devem guiar o ser humano nesse novo contexto. O texto A Transição Reversa, de Adilton Pugliese, repetindo, o texto A Transição Reversa, de Adilton Pugliese, publicado por Reformador de novembro de 2021, aborda a ideia de um movimento contrário ao esperado no processo de evolução espiritual e social da humanidade. Ele entende que, em vez de um avanço progressivo, ele sugere que está ocorrendo uma espécie de retrocesso moral e ético, no qual valores espirituais e humanos estão sendo substituídos por materialismo, egoísmo e interesses individuais. Então, ele explica e explora os desafios dessa transição reversa. Destaca como a humanidade, em diversos aspectos, na opinião do autor, parece estar regredindo em vez de progredir. Analisa fatores sociais, culturais e espirituais que contribuem para essa dinâmica e sugere que esse fenômeno pode estar relacionado a escolhas individuais e coletivas que privilegiam o imediatismo e o poder em detrimento do crescimento interior e da solidariedade. É uma visão pessimista do autor. Ele cita ainda que a inteligência artificial, nesse contexto global de transformações tecnológicas, afetam a sociedade. Ele destaca que a inteligência artificial tanto pode impulsionar o progresso, quanto contribuir para a perda de valores essenciais, dependendo do uso que a humanidade faça dessa ferramenta. Mas isso não acontece desde que o homem é homem? Todo poder, toda tecnologia, toda arma, toda descoberta, todo medicamento, tanto podem ser utilizados para o bem como para o mal. E o autor alerta para os riscos de uma dependência exagerada da tecnologia, que pode levar ao afastamento da espiritualidade e da conexão humana genuína. Sem dúvida, pode acontecer, como já aconteceu e está acontecendo em alguns setores da humanidade. Mas também não podemos nos esquecer, respeitando a posição do autor, que durante toda a história da humanidade, nós tivemos aproximação e afastamento da humanidade com as colocações divinas, as regras de Deus, os conselhos e as regras trazidas por Jesus, e também um afastamento. E não vai ser uma nova tecnologia que vai provocar isso, ou dificultar, ou facilitar, mas sim a atitude, a decisão que o homem tomar sobre essa nova tecnologia. Mas, sem dúvida, o texto de Pugliese é um convite à reflexão. Reflexão sobre a necessidade de retomarmos os valores éticos, que realmente ele tem razão, dos quais estamos afastados. Os valores espirituais, para que aquela verdadeira transição planetária que está prevista em O Livro dos Espíritos, o livro A Caminho da Luz, no livro A Gênese, que essa verdadeira transição planetária ocorra de forma positiva, isto é, promovendo um futuro mais harmônico,
um futuro melhor, mais evoluído. Em fevereiro de 2022, tivemos a publicação de Jorge Leite, com um artigo intitulado O Espiritismo e a Evolução das Espécies, em que ele explora a relação entre o Espiritismo e a teoria da evolução de Charles Darwin. Destaca que a ideia de que a tecnologia baseada em algoritmos jamais poderá se sobrepor à consciência humana. Sem dúvida, e tem toda razão o autor, pois a criatura jamais substituirá o Criador. Ele ainda critica a visão de que a tecnologia substituirá a consciência humana. E ele argumenta: o mundo artificial, mecanizado e sem vida humana, perderia completamente o sentido da criação. E, naturalmente, os grandes arquitetos da humanidade estão muito alertas em relação a essa eventualidade. O autor defende ainda a importância da consciência como um guia para a evolução moral. Cita as obras de Allan Kardec e Emmanuel para sustentar a visão espírita da evolução como um progresso contínuo guiado pela consciência. Embora não se referindo diretamente à inteligência artificial, em dezembro de 2023, voltou o espírito Joana de Ângeles, em página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, intitulada Alegria e Paz. Nesse artigo, a autora destaca em amplo contexto a necessidade de equilíbrio entre o progresso tecnológico e os valores espirituais. Olha aí, novamente as asas que conduzem o espírito ao progresso. Para que o avanço material não provoque o distanciamento da essência humana e dos princípios éticos. Olha a preocupação novamente. A autora reforça a importância de cultivar a alegria e a paz como elementos essenciais para uma vida espiritualmente enriquecedora e alinhada com o propósito evolutivo do ser. Em 2024, Mário Frigeri escreveu o artigo Espiritismo e Inteligência Artificial. Ele apresenta uma curiosa, uma interessante entrevista realizada com o ChatGPT, um programa de computador com inteligência artificial capaz de simular conversas humanas. Qual era o objetivo de Mário? Ele queria explorar a visão da inteligência artificial sobre o espiritismo e suas implicações para a humanidade. O autor destaca que as respostas do ChatGPT foram surpreendentes e revelaram um conhecimento profundo sobre o espiritismo, incluindo sua história, princípios e impacto na sociedade. Notou o autor que a inteligência artificial demonstrou familiaridade com a vida e obra de Allan Kardec, os principais livros da doutrina espírita e os seus princípios fundamentais, como reencarnação, a comunicação com os espíritos e a importância da caridade. Além disso, a inteligência artificial expressou uma visão otimista sobre o futuro do espiritismo, tanto no Brasil quanto no mundo, ressaltando seu papel na promoção de valores morais e espirituais, bem como sua capacidade de adaptação às mudanças sociais e culturais. No entanto, o autor também levanta algumas questões, como, por exemplo, a responsabilidade ética na utilização das informações geradas por essas ferramentas
e os desafios que a revolução cibernética pode trazer para a humanidade. Sem dúvida, quanto mais poder nós adquirimos, maior a responsabilidade que temos para usar esse poder. Em resumo, o artigo apresenta uma visão geral da entrevista com o ChatGPT e destaca a capacidade de a inteligência artificial compreender, discutir temas complexos como o espiritismo. O autor ressalta a importância de utilizar essas ferramentas de forma ética e responsável, reconhecendo seu potencial para auxiliar na pesquisa doutrinária e facilitar a evolução da humanidade. Em resumo, o autor vê com bons olhos a tecnologia que está surgindo e se desenvolvendo cada vez mais, como importante ferramenta para veicularmos a ideia espírita, os princípios evangélicos, destacar a espiritualização do homem. Qual a conclusão de tudo aquilo que nós falamos até agora? A doutrina espírita nos oferece suficientes recursos para entendermos, analisarmos e escolhermos o que de melhor a atual tecnologia tem a nos oferecer, de forma condizente com as necessidades evolutivas do ser humano encarnado no planeta Terra. A ciência, a tecnologia, tem muito a nos oferecer. Assim como no começo, as armas, tanto as de aço como as construídas para navios, para grandes guerras, armas de fogo, armas nucleares, elas inicialmente foram construídas para garantir a paz e foram, e infelizmente ainda estão sendo mal utilizadas. A inteligência artificial, da mesma forma, pode ser utilizada para o bem como para o mal. Mas nós acreditamos que quando os espíritos superiores abriram a torneira do conhecimento da tecnologia para que o homem tivesse melhores ferramentas à sua disposição, acreditaram também no bom uso dessas ferramentas. No entanto, como discorreram todos os articulistas que citamos, devemos nos tornar sérios e eficientes guardiães da ética e do progresso do espírito. A evolução intelectual da humanidade, ainda que por enquanto à distância, deve ser acompanhada pelo seu progresso moral. Não obstante, a inteligência artificial ser valioso instrumento na confecção de artigos, composição de hinos, esclarecimento de textos históricos e nas interpretações do Evangelho, cientistas e religiosos não a veem como instrumento ameaçador, e sim como valiosa aliada à consecução dos objetivos que conduzem o homem ao progresso. A tecnologia é fruto do esforço intelectual humano, mas não existiria sem as preciosas revelações intuitivas lá do plano maior, que começa a ver a humanidade em melhores condições de progresso. Por enquanto, progresso material, mas que inevitavelmente suscitará a espiritualização do indivíduo. O Espiritismo, ao propor uma visão harmônica entre ciência, filosofia e religião, enfatiza que o verdadeiro progresso da humanidade deve ocorrer de forma equilibrada, integrando avanços tecnológicos com a evolução moral. Como alertam os benfeitores espirituais, a tecnologia em si não é boa
nem má. O que determinará seus efeitos será o uso que dela farão os homens. Se orientada pelo bem, poderá contribuir para o esclarecimento, a educação e o desenvolvimento das potencialidades humanas. Caso contrário, poderá fomentar desequilíbrios, materialismo excessivo e afastamento dos valores espirituais. O conhecimento da doutrina espírita, fundamentado nos ensinamentos dos espíritos superiores, deve ser utilizado para analisar criticamente as inovações tecnológicas, evitando tanto o entusiasmo ingênuo quanto o alarmismo injustificado. O futuro da humanidade não está nas mãos das máquinas, mas na capacidade do ser humano de desenvolver sua moralidade e sua espiritualidade em sintonia com as leis divinas.